Então fala pessoal, sei que vocês já estavam com saudade, né, de alguns vídeos sobre a Academia de Polícia Militar do Barro Branco, porque quem quer entrar tem vontade de conhecer, tem vontade de saber como é que é. E hoje eu vou estar aqui falando para vocês uma coisa um acontecimento que teve comigo lá, que resultou com que eu fosse para o psicólogo, né, que eu fosse ser atendido no psicólogo. Fui motivo de chacota, né, no pelotão, a galera zoa, né, quem vai para o NAPS, né, que é o Núcleo de Atendimento Psicológico ao Aluno, acaba sendo zoado. Então, o aluno, mesmo que ele esteja passando por dificuldades, né, mentais, né, dificuldades, assim, psicológicas, se ele for procurar um atendimento de um tenente psicólogo, ele é zoado, é motivo de chacota, até porque eu vou falar isso ao longo do vídeo, mas eu não fui porque eu estava me sentindo mal. Eu fui porque o capitão, ele escreveu uma parte solicitando que eu fosse sido atendido pelo psicólogo da academia, porque aconteceu um acidente comigo na aula de cavalaria, e quem já passou pelo Barro Branco, quem passou pelo primeiro, segundo ano, sabe o quão desagradável é uma aula de cavalaria. Mesmo a pessoa tendo certa familiaridade com cavalos, lá tinham alunos, né, que nunca tinham montado num cavalo antes. Não é o meu caso. Eu vim da Bahia, eu andava de cavalo desde que eu era menor, entendeu? Então eu não tinha essa dificuldade, eu não tinha medo, não tenho medo. Só que a aula de cavalaria lá é muito desagradável, né? É o andamento da aula, porque são 33 alunos em média, um picadeiro, cada um com seu respectivo cavalo, então a probabilidade de acontecer um acidente, não vou falar que é alta, mas existe uma certa possibilidade, não é à toa que já tiveram alguns alunos que se machucaram ao longo do curso, perderam o curso e tiveram que ficar, às vezes até perderam um ano, ficaram afastados, né? Ficaram de convalescência ou restrição. Mas tudo bem. O que foi que aconteceu comigo, né? Que eu vou mostrar aqui, né? Eu guardei a parte, mas eu guardei a parte, mas não guardei também nenhum ressentimento, né? Com o capitão que mandou eu ir para lá, porque ele, embora muitas pessoas não gostem dele, eu não tinha nada contra ele. Eu acho ele um excelente profissional, realmente, mas ele cometeu essa falha, né? Porque não é uma verdade, não é uma verdade real, como é um dos valores, né? Um dos princípios norteadores, né, do policial militar, verdade real. Então faltou com a verdade real, entendeu? Então vamos lá, que eu vou mostrar aqui para vocês. Então beleza, né? Eu vou ler aqui para vocês, eu vou colocar uma foto aqui para vocês verem que realmente é verdade, eu não tenho por que mentir. E baseado no princípio da verdade real, né? Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem ideia, né? E eu me lembro que quando eu fui realmente atendido pelo psicólogo, eu tive que ir para o psicólogo, eu tive que escrever também um motivo aqui, né? O atestado de origem do meu machucado, porque eu me machuquei quando eu caí do cavalo. E fiquei alguns meses sem conseguir fazer flexão. Eu fazia a flexão de punho cerrado, né? Porque se eu fizesse assim, né? No solo, minha mão doía muito, meu pulso doía muito. Eu realmente me machuquei, né? Mas vamos aqui, né? E quando eu saí do atendimento com o psicólogo, o que foi que aconteceu? Os alunos perguntaram, falou, Billy, né? Steve, não lembro, né? Evite ser atendido nessa sala aí que fica mal, né? Mas eles não sabiam qual era o contexto. Eu não fui lá porque eu queria. Então, realmente, já tem essa mentalidade na polícia, né? Não procure, né, um atendimento psicológico, porque o que pode acontecer? Você vai ficar mal visto, né? Vai ficar mal visto, é algo que tá na tropa, né? No subconsciente da tropa, que não é legal procurar, porque pode dar problemas, mas não é isso, né? Não é isso. Mas eu vou ler aqui, né? Aqui, ó. Levo conhecimento de Vossa Excelência que no dia 2 de julho, durante a aula de policiamento montado, por volta das 2h30, o aluno oficial PMH Moura, aí tem meu nome aqui, da primeira CIA, não seguiu a orientação dada por esse instrutor durante a aula, no que tange a maneira correta de conduzir o cavalo, pondo em risco os demais alunos do pelotão. O fato acima se deu porque o militar em tela demonstra falta de controle emocional e coragem durante as aulas. Oh, observe, né? Que grave essa acusação aqui. Porém, na data de ontem foi verificado que este comportamento se tornou um risco para os demais discentes. Durante a realização da montaria, ao passo, foi dado a ordem para que o aluno segurasse as rédeas de maneira tensionada, ou seja, contato permanente com a embocadura do cavalo, mas em um determinado momento o aluno soltou de maneira repentina as rédeas, deixando o seu solípede livre. Isso fez com que o seu cavalo tivesse uma reação diversa, vindo a mudar a posição de maneira brusca, momento em que o cavaleiro se lançou do dorso do cavalo para o chão, né?
O fato descrito acima fez com que os outros cavalos se assustassem, onde os outros dois alunos vieram a cair em suas montarias ao solo, né? Eu falei que não é uma aula tão agradável. Os alunos comemoram no segundo ano quando concluem essa matéria de cavalaria, policiamento montado. Após isso, o aluno oficial PM Gamora disse que estava sentindo dor na mão e que não queria mais montar e que participaria da aula como observador. Não, em momento nenhum eu falei isso, né? Diante disso, determinei que fosse para o hospital de imediato. Ó, saliento que o referido aluno oficial PM tem demonstrado desde o primeiro contato com o cavalo, conforme dito acima, falta de controle emocional e coragem, medo durante o encilhamento e, quando está montado, fica paralisado a todo momento com semblante de pavor. Essa parte aqui, para mim, faltou com a verdade real, porque não é uma verdade isso. Pavor, semblante de pavor, paralisado, medo. Não, logo eu que vim da Bahia, interior da Bahia, andava de cavalo, vou ter medo de cavalo. Diante do exposto, sugiro que o militar em tela seja acompanhado de perto no tocante a seu psicólogo e, se possível, o caso seja analisado pelo psicólogo da PMBB. Então, PMBB, né? Academia de Polícia Militar do Barro Branco. Eu achei bem, sabe, inesperado isso. Muitos colegas meus não gostaram, né? Acharam que o capitão exagerou e realmente não tinha porquê, né? Eu fiquei ali de licença, restrição de ordem unida, aulas de tiro, né? Educação física por algum tempo. E você vê que não foi em nenhum momento a culpa minha. O cavalo não era um cavalo bom, meu colega já tinha caído na mesma aula, no mesmo cavalo, eu subi no cavalo, caí do cavalo e o capitão ficou, gritando comigo aos berros, né? Guerreiro, o que que você vai fazer? Vai montar no cavalo? Não, só que minha mão estava doendo, entendeu? Minha mão estava doendo. Aí eu relatei para ele e ele mandou eu ir para o hospital. Tudo bem. As aulas de policiamento montado, cavalaria, ninguém gosta, poucas pessoas gostam e realmente, conforme eu falei, comemoram quando essa matéria acaba. Mas o pior é o perfil dos instrutores desta matéria, que eles mantêm uma certa postura, né? Talvez seja para forjar o aluno, né? Lidar ali, fazer com que ele administre o medo. Mas quem é militar, quem já foi oficial, pode comentar aí que a verdade é que todo instrutor de cavalaria parece que é meio bruto, né? Parece que é meio arrogante, parece, não falei que é. E fazendo com que a aula fique com a atmosfera carregada, né, de tensão, de medo. Mas não era o meu caso. Eu sei que tem alunos lá que choram, que travam, que às vezes passam por dificuldades, mas não era o meu caso. E, enfim, eu fui mandado pro psicólogo, né? Tem aquela resenha, né? Ah, você foi pro NAPS, né? E tal. Mas tudo bem, faz parte da vida de caserna, né? Ser zoado por qualquer questão. E eu fiquei, né, de certa forma conhecido na academia como o cara que foi pro psicólogo da academia, mandado pelo capitão, porque eu caí na aula de cavalaria, né? E tudo bem, faz parte, mas isso eu quis relatar esse acontecimento aqui porque eu não acho que foi justo, para mim faltou com a verdade real. Para mim era uma maneira que o capitão usou de se esquivar, tipo assim, a culpa é do aluno, me tire disso aqui. Interessante que depois de um tempo ele parou de ser um instrutor dessa matéria de cavalaria, né? E na aula seguinte me zoou como se nada tivesse acontecido, perguntou se eu estava bem e tal, mas você vê, não foi na aula seguinte, mas alguns meses depois ele apareceu e perguntou: tudo bem, não guardei nenhum mágoa, nenhum ressentimento, mas isso pode prejudicar a vida de um aluno na academia. Se fosse em outros tempos, né, esse aluno seria mandado embora, eu seria mandado embora. Mas como a academia está em outro momento, né, como as coisas já não são mais como antigamente, você não pode mandar um aluno embora justamente por isso. Mas antigamente, se um instrutor, se um capitão quisesse, se um tenente quisesse, tchau, aluno, siga outro rumo aí. Mas você vê que hoje em dia é difícil tirar um aluno, né, por um motivo desse. E tem aluno lá que eu vi que ele reprovou, perdeu o curso por conta de uma aula de cavalaria. Na última aula dele, ele caiu do cavalo, perdeu, ele foi impossibilitado de dar seguimento. Eu não sei se ele foi perseguido, o que foi que aconteceu, mas ele me relatou isso. Eu achei até um pouco interessante, achei um pouco estranho, né, a história, porque ele disse que foi um problema médico. Eu não sei o que foi que aconteceu com ele. Mas enfim, eu só quis relatar isso porque é um acontecimento que algumas pessoas queiram saber. E basicamente foi isso que aconteceu comigo. Se você vai entrar na academia, muito cuidado com a aula de cavalaria. Se prepare. Se você passou em todas as etapas, o que eu falo para você? Se adapte ao cavalo, né? Procure
tenha um conhecimento de como montar no cavalo, como encilhar o cavalo antes de entrar na academia, se você acha que possa ter algum bloqueio, algum medo, porque você vai passar dificuldade nessa matéria. A realidade é essa. Se você não tiver tido nenhum contato com o cavalo antes, essa matéria vai ser um fardo para você, né? É um corrente que você vai carregar toda semana. E o fato é que é, toda sexta-feira ou sábado sai, eu esqueci o nome agora, mas é tipo as aulas da próxima semana, né? O QTS, né? O quadro de trabalho semanal da próxima semana. E a primeira coisa que os alunos fazem é procurar lá. Assim, eu procuro, né? Vamos ver se tem aula de cavalaria. Quando não tem, é uma comemoração, né? Você pode ver, você fala, ah, mas isso não é verdade, porque eu gosto de cavalaria e tal. Eu fico feliz quando tem. Mas a maioria olha assim, ah, graças a Deus não tem cavalaria. A maioria é assim. E é uma verdade. Para mim é uma matéria que não faz sentido nenhum para um aluno oficial. Não faz sentido nenhum, a não ser que seja a parte de forjar o caráter ali, ter um contato com o cavalo, porque não tem nada a ver com a função de um comandante da Polícia Militar saber encilhar um cavalo, saber montar num cavalo. Para mim, é obsoleto isso, já está ultrapassado, não tem porquê. Então, devia-se tirar essa matéria que não tem um aproveitamento inteligente do curso. Para mim, isso é mais. Os instrutores ganham muito dinheiro com essa matéria, tá entendendo? Matéria prática são 4 aulas de vez, 4 tempos de uma só vez. Se eu não me engano, são 4 tempos, ou 6, não lembro. Mas é uma grana boa que os caras tiram, né? Mas tudo bem, né? Alguém tem que ganhar nesse jogo. Então, eu só quis relatar esse acontecimento aqui. Se você gostou, se você teve uma experiência parecida, comenta, curte aí ou compartilha. Tamo junto aí, valeu.